E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui, quero aqui refutar, né, de uma maneira bem respeitosa, esse rapaz, né, o Antônio Miranda, esse ateu, né, militante. Nessa fala dele, né, de dizer que Jesus é um personagem, né, criado, né, inventado pelos romanos. Veja, né, segundo ele, Jesus Cristo é um personagem criado, né, inventado pelos romanos. Bom, não sei por onde ele andou a chegar, né, para chegar a essa conclusão. Mas não faz nenhum sentido, né, não faz nenhum sentido. Como é que o Império Romano iria criar um mito do porte de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Criar uma história, uma história fantasiosa, né? Criar um mito, um conto de fada, como antigamente a gente ouvia, né? Quando era criança, morava numa região que não tinha energia elétrica, então os idosos, né? Nossos pais, os avós, gostavam de contar história de fada, né? De fantasia. É fácil criar uma fantasia, né? Criar um mito. Agora, o difícil é você criar um mito do porte de Jesus Cristo, né? Tão santo, um mito tão santo como Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma história, o Evangelho, por exemplo, né? O Evangelho que é a mensagem que a humanidade tem de mais alto nível, né? Se alguém lê o Evangelho e põe em prática o que está no Evangelho, é algo, né, espetacular. As pessoas chegam a um nível de santidade, né, incrível. E pessoas têm feito isso, né? Principalmente os santos, né? Os santos da Igreja Católica. Pessoas como São Francisco de Assis, né? Maria Teresa, Padre Pio, né? São Vicente de Paulo. Ou seja, são pessoas que mudaram, né, a face da terra, podemos dizer assim. E essas pessoas são seguidoras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual mito tem tanto poder? Qual mito teria chegado ao nível de Nosso Senhor Jesus Cristo? Qual sentido faria, né, um império romano criar um mito, e um mito tão santo, né, que a pregação do Evangelho não tem nada a ver com a Roma pagã. Eles viviam no auge do pecado, né? Divinizaram o pecado. E o Evangelho é totalmente contra isso. Como é que Roma iria, né, criar um mito do porte de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então não faz nenhum sentido. Só para você ter uma ideia, seria o mesmo que você imaginar o rio Tietê se limpar por conta própria, né? Já pensou o rio Tietê? Quem conhece aqui em São Paulo o rio Tietê sabe como é que é, né? Aquele trecho poluído, de uma hora para outra começar a se limpar por conta própria, sem nenhuma intervenção, né, de fora. É o mesmo que imaginar que o Império Romano, né, a Roma pagã, se limpou por conta própria, sem nenhuma intervenção que tivesse vindo, né, de fora. É a mesma coisa, né? Imaginar que Roma se limpou por conta própria e que inventou esse mito, né, de Jesus Cristo. Não faz nenhum sentido, né? Porque quando a Roma caiu, né, quando o Império Romano desabou, a única instituição que tinha uma solidez, que tinha uma firmeza, era a Igreja Católica Apostólica Romana. A única instituição que ficou ali com essa força, né, que os bárbaros tinham ainda um temor, era a figura dos papas. Então, como é que Roma iria criar um mito desse porte? E o mais, né, impressionante é que esse mito, né, Jesus Cristo, segundo, né, Antônio Miranda, tem uma fala dele no Evangelho
o mais impressionante, o mais que me admira é isso, que Jesus Cristo tem uma frase no Evangelho que diz assim, é pelos frutos que os conhecereis, né? Ele está falando ali, né, sobre os falsos profetas. Ele diz, ó, é pelos frutos que os conhecereis. Então, né, essa fala de Jesus Cristo se cumpre ainda hoje, né, milagrosamente. O que me faz ser católico, né, apostólico romano, o que me faz crer em Deus, são essas evidências, né, claras. Veja, essa fala de Jesus Cristo que está lá no Evangelho, é pelos frutos que os conhecereis, milagrosamente, ela se mantém em pé hoje, para qualquer pessoa ver, né, na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não adianta eu ficar procurando um papiro lá do primeiro século, lá do segundo, do terceiro século, para dialogar com os ateus. Não, a gente dialoga e mostra a realidade de hoje. Essa frase de Jesus Cristo que está lá no Evangelho, que é pelos frutos que os conhecereis, milagrosamente hoje existe na sua igreja, né, católica apostólica romana, pelo fato dela ser a maior obra de caridade desse planeta. Por exemplo, na África, né, 60% dos hospitais e de escolas são mantidos pela Igreja Católica. Então veja, o porte dessa obra. Então um mito poderia ter tudo isso, né? A maior obra de caridade do planeta. Eu até comentei no vídeo dele e fiz essa pergunta. Não está na hora de alguém criar outro mito desse? Desse mundo cheio de guerra, cheio de fome, né? Cheio de intrigas, precisando de ouvir o Evangelho, precisando de pessoas de coração bom para poder, né, fortalecer essa obra boa, que é a igreja. Quer dizer que a maior obra de caridade desse mundo se chama Igreja Católica Apostólica Romana. E não é o que Jesus Cristo disse no Evangelho? Pelos frutos os conhecereis, né? Então quer dizer que quando esse ateu, né, militante diz, olha, Cristo é uma invenção romana, eu fico pensando, não está na hora de outros povos, né, inventar um personagem desse porte? Está na hora, né? Está na hora de outra nação, né, criar um personagem desse porte. Porque é isso que o mundo precisa, né? É o evangelho que o mundo precisa, de caridade também, né? Na prática. Então, aquilo que Jesus Cristo falou no evangelho, milagrosamente, isso é cumprido em pleno século XXI, né? Em meio a esse caos que está o mundo, a igreja ainda se manter como a maior obra de caridade do mundo. Ou seja, só pode ser uma coisa de Deus, só pode ser uma coisa divina. Nenhuma instituição humana sobreviveria, né, mais de 2000 anos desse porte. Quando o Império Romano desabou, coube à igreja civilizar os bárbaros e moldar a nossa civilização, né, ocidental. Os monges, né, os santos, são os pais, né, por exemplo, né, da Europa. Os monges são considerados, né, os agricultores, né, da Europa. Ou seja, a Igreja Católica fez uma obra gigantesca, inegável. Só nega isso se a pessoa não tiver maturidade, né, e nem honestidade, podemos dizer isso, né? Só nega essa obra da igreja se a pessoa não tiver essas qualidades, né? For um molecão, né, quiser só sorrir, né? Ele ri muito lá no vídeo dele, né? Só se ele quiser apenas passar essa vida rindo e negando uma verdade. Porque historiadores mesmo honestos, né, mesmo que não, diga assim, não crê em Deus, mas ao ver essa obra, o tamanho dessa obra, merece respeito, né? Jesus Cristo também diz isso no Evangelho. Mesmo que não queira crer em mim, ele diz ele lá no Evangelho, né? Mesmo que não queira crer em mim, creia, por causa das obras. Ou seja, repito, né, em pleno século XXI, milagrosamente, a igreja é a maior obra de caridade deste planeta, cumprindo o que Jesus disse no Evangelho. É pelos frutos que os conhecereis.
E Jesus diz, olha, se eu não tivesse vindo, né, e não tivesse feito obras que nenhum outro fez, ou seja, qual outro tem uma obra do tamanho da igreja? Uma obra de caridade? Qual? Não existe nesse mundo. Então, milagrosamente, o evangelho está se cumprindo em pleno século XXI. Então, vamos ser mais sérios, né? A gente pode rir, pode brincar, mas negar uma realidade não é honestidade, né? Cada um de nós devemos caminhar para a verdade e não fugir da verdade, né? Então, quando eu vejo ele rindo, né, às vezes até debochando, eu vejo que falta maturidade, né? Falta maturidade para reconhecer a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que o Império Romano iria inventar um mito, e não só inventar um mito, inventar um evangelho inteiro? Qual sentido faria o Império Romano criar a Igreja Católica, a maior obra de caridade do mundo? Se foi o Império Romano que criou, nós temos que bater palmas, né, para o Império Romano, porque ele criou a maior obra de caridade desse mundo. E isso deve ser reconhecido, né, esse valor. Quantos senhores, senhoras, quantas escolas e hospitais mantidos, né, por essa igreja, que nenhum governo, né, quer assumir essa obra de caridade que a igreja faz e nem pode assumir, né? Então quer dizer que criar um mito é fácil, difícil é criar um mito do porte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não faz sentido nenhum dizer que Jesus Cristo é uma invenção de Roma, porque, né, as evidências desmentem, né, essa falácia. Né? Tá aí a evidência, o tamanho da Igreja Católica. Está aí a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Para todo mundo ver. Nega quem não tem juízo, né? Quem quer viver a vida aí de qualquer jeito. Porque o Evangelho é a mensagem mais elevada que a humanidade tem. Faça o que o Evangelho está pedindo para fazer. Né? Seja bom, seja manso e humilde de coração. Faça o que o Evangelho está pedindo para fazer, que você vai ter esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de negá-lo, né? e ao invés de negar uma obra visível que está diante de nossos olhos. Então, não tem cabimento, né, essa argumentação, né, desse rapaz, né, Antônio Miranda. Não tem nem cabimento de ter sido os romanos que tenham inventado esse Cristo tão poderoso, um mito desse porte. Né? Não tem cabimento. Nosso Senhor Jesus Cristo, né, fundou a sua igreja e ela está aí presente em pleno século XXI, maior obra de caridade desse mundo. Só não enxerga quem não quer. Qual qual sentido faria, né, o Império Romano, uma Roma pagã, criar um mito, e um mito tão santo que chegou em nossos dias como uma obra desse porte? Né? Fica aí nesse questionamento. Qual sentido faria o Império Romano ter criado um personagem tão vivo e tão atuante ainda hoje, né, em pleno século XXI? Qual sentido faria? Fica aí esse questionamento, né, para os ateus responder. Né? Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.